Olá, bom, hoje então eu vou falar sobre 3 livros diferentes. Vou começar falando sobre o Tinta, do Fernando Trias de Bes. Depois eu vou falar sobre o Não Atravesso a Rua Sozinho, do Fabrício Carpinejar. E vou terminar esse vídeo falando sobre o This Star Won't Go Out, da Esther, certo? Para quem tiver interessado em apenas um desses livros, eu vou deixar lá embaixo no box de informações o horário certinho em que eu vou começar a falar sobre cada um deles, certo? Bom, vamos começar então conversando sobre o Tinta, tá? Do Fernando Trias de Bes. Bem, esse livro vai contar a história de um dono de uma livraria. Na verdade, não é bem uma livraria, é uma loja de empréstimos de livro. Então, assim, é uma coisa meio estranha pra gente, porque funciona meio que como uma biblioteca, mas não é, só que não, né? E assim, não tem dinheiro envolvido. Você vai até lá, retira um livro, lê, você pode trocar, levar um livro antigo e, enfim, né? Então é isso, uma loja de empréstimos. Eu não entendi muito bem, eu gostaria que o autor tivesse explicado melhor como é, afinal de contas, que esse protagonista sobrevive, né? Já que ele é dono de uma loja de empréstimos que não envolve dinheiro. Enfim, sem fins lucrativos, né, digamos assim. Tá, esse é o personagem principal. No comecinho do livro, isso não é um spoiler, a gente descobre que a esposa dele o está traindo. E ela não sabe muito bem dizer por que ela está traindo, né? Ela tem uma atração inexplicável por um homem X que ela encontra sempre no mesmo horário, no mesmo dia da semana e num quarto de hotel X, e a gente não sabe por quê. Ele promete, então, ele ama muito a esposa, né? E ele promete a ela que ele vai tentar descobrir de todas as formas o motivo do desatino dela, né? Ou seja, desatino aqui no caso loucura, certo? Então tá. Então ele começa uma busca frenética pelo motivo dos desatinos, né? Tanto dele quanto da esposa, nos livros, né? Dessa loja de empréstimos dele mesmo. Até que um belo dia, um freguês novo, né, aparece nessa loja. Ele é um matemático renomado e tudo mais. E o próprio matemático não sabe muito bem como foi que ele chegou até aquela loja, mas enfim, ele passa a pegar alguns livros emprestados. E aí ele nota que algumas frases se repetem em alguns livros. Inclusive o primeiro livro que ele leu, O Idiota, do Dostoiévski. E enfim, ele passa então a recolher essas frases, né? E aí uma coisa que ele faz que me irritou profundamente é que assim, ao invés dele anotar essas frases e o nome do livro e a página e tudo mais, ele arranca a página do livro e joga o livro na fogueira. E assim, esses livros nem são deles, né? É do dono da loja lá e tal. E aí ele convence o dono da loja, né, de que essas coincidências, digamos assim, de que esses livros trazem as mesmas frases, né? Não necessariamente a mesma frase, mas essas coincidências, né, que os livros trazem, trechos de diálogos que são iguais em outros livros e tudo mais, que isso vai de alguma forma responder à grande pergunta, né, que é o motivo do desatino dele também, do próprio matemático também. Ele convence então o dono dessa livraria, né? E ele passa a fazer isso com todos os livros. Chega uma hora que não tem mais livro nenhum ali no lugar. E assim, o que mais me irritou nessa história é a inércia do dono da livraria, né? Dessa loja de empréstimos. Ele não faz nada, ele simplesmente deixa esse matemático que ele nunca tinha visto na vida entrar na casa dele, né? Nessa loja e simplesmente acabar com todos os livros e tudo mais. E é isso. Essa então é a primeira parte do livro. Depois disso a gente tem o matemático descobrindo então que todas essas frases repetidas formam o livro mais importante da humanidade. E ele agora está em busca de uma editora que vá, né, editar, né, imprimir esse livro. E conforme o autor vai apresentando esses personagens, né, você tem o editor, o impressor, enfim, né, todo mundo que está envolvido na produção desse livro, a gente vai descobrindo que esses personagens estão meio que interligados. E eu estou com medo disso ser um spoiler, portanto eu não vou dizer como, mas o matemático ele quer produzir esse livro de uma forma muito especial. E é a busca por essa forma X de se produzir esse livro que vai fechar aqui então a história. E eu sinceramente não sei dizer pra vocês se eu gostei desse livro ou não. A impressão que eu tive ao ler esse livro, que é super curtinho, tem cerca de 130 páginas,
é de que ele, na verdade, não chega a ser um romance, ele é um conto muito longo, porque o autor ele não se aprofunda em nenhum desses personagens, ele não dá explicações pra gente, as coisas vão acontecendo e você vai seguindo a história, e aí quando você chega no final e você percebe, né, toda essa interligação ali entre os personagens, você fala, era isso. E o livro, a forma como o livro é concebida no final da história, você sabe, ok, todo esse trabalho pra isso, enfim. A impressão que eu tive é que esse autor tentou colocar uma certa profundidade nesse livro que eu não captei, eu não entendi. Eu tenho a impressão de que eu não entendi porque a profundidade não está ali. Enfim, o que eu estou tentando dizer é que esse aqui é um livro com problemas. Ele não é um livro perfeito, uma trama que você vai seguir, vai se apaixonar pelos personagens, e vai querer saber o que vai acontecer, enfim. É um livro curto, como eu disse, eu cheguei ao final muito tranquilamente. Se fosse um livro de 400 páginas, provavelmente eu teria penado. Ainda bem que é um livro curto. Mas, enfim, resumindo, eu não sei. Eu diria que eu mais gostei do que desgostei. E uma coisa que me incomodou tá na capa, né, na contracapa do livro, que é, né, enfim, é uma chamada, né, pro livro, né? Tá escrito o seguinte: Tinta é um livro insólito e inesquecível, que se move entre o real e o imaginário. De narrativa aparentemente simples, na verdade esconde uma pequena joia, uma trama complexa, conduzida por personagens extremamente originais que nos mostram o poder que a literatura e a imaginação têm de transformar vidas. Me desculpa, mas a pessoa que fez essa contracapa nunca leu Jorge Luis Borges. Não mesmo. A Juliana, do Batom de Clarice, já fez uma resenha sobre esse livro, eu vou deixar o link lá embaixo. Na verdade, foi ela quem abriu os olhos, né, quem me abriu os olhos para pensar em Borges ao ler esse livro aqui. E, enfim, de super original e tal, não tem muita coisa aqui. Desculpa, tá? E eu nem estou dizendo que a intenção do autor era fazer alguma coisa chupinhada de Borges, não é nada disso. Eu só não acho que seja uma história tão original quanto, né, a contracapa que a orelha dizem. Enfim, é um livro ok, na minha opinião, tá? Se eu não me engano, o Luan, do canal Show do Luan, gostou bastante desse livro. A Ju teve uma opinião parecida com a minha, e, enfim, é isso aí. Leia você mesmo e tire suas próprias conclusões, depois me conta o que você achou do Tinta, tá certo? Bom, o próximo livro que eu vou mostrar pra vocês é o Não Atravesso a Rua Sozinho, do Fabrício Carpinejar. Gente, eu gosto pra caramba de ver o Carpinejar no Jô. Assim, faz muito tempo que eu não assisto o programa do Jô, mas todas as vezes em que ele ia eu me divertia. E eu não fazia ideia, eu não sabia que ele escrevia. Assim. Se eu não me engano, ele escrevia para colunas de jornais, alguma coisa do tipo, mas enfim, eu nunca tive acesso a isso, eu nunca me interessei. Eu recebi esse livro aqui da editora Edelbra, é um livro super curtinho, ele tem 100 e pouquinhas páginas e ele tem várias ilustrações bacanas aqui ao longo do livro. A edição dele tá, assim, primorosa, assim, é muito gostoso mesmo de ler esse livro. Tá? Então são pequenas crônicas que o Carpinejar escreveu, mas tudo assim com fundo autobiográfico, né? Ele vai contar então as memórias dele de infância pra gente. E é um livro delicioso, eu não conseguia largar esse livro. Eu li super rápido, gente, acho que uma hora e pouquinho eu já tinha terminado de ler. Devorei de verdade, gostei pra caramba. Eu gostei muito da escrita do Carpinejar, eu acho que ele é bem humorado, mesmo pra contar sobre as lembranças mais tristes da infância. E ele foi criança numa época, assim, parecida com a minha, né? Se não me engano, ele é de 70, né? Do comecinho da década de 70, eu sou do comecinho de 80, mas as lembranças que ele tem da infância dele são parecidas com as minhas, porque quando eu nasci eu já tinha 2 irmãs mais velhas, então muitas das coisas que tinham aqui em casa eram delas. Então eu me lembro de muitas coisas que ele vai contar aqui. Principalmente no início do livro, em que ele vai contar sobre a televisão preta e branca, com um botão de rodar, né? Não existia controle remoto nas televisões, gente. Então a gente tinha uma televisão assim aqui em casa e que foi presente de casamento dos meus pais, assim, e tal, e quando eu nasci eu ainda usava essa televisão. E aí o avanço, depois que eu nasci, meu pai comprou uma televisão colorida e os botões dessa televisão pra gente trocar de canal era de contato, você tinha que passar o dedo, né, pra conseguir mudar de canal, e eu me lembro que eu levava vários choques na televisão e tal, então ele vai contando sobre isso. E uma coisa muito legal que ele diz aqui nesse livro, e eu já vinha pensando sobre isso também, mas eu não conseguia colocar em palavras. Eu vou ver se eu encontro aqui. Se eu não encontrar, depois eu vou deixar escrito lá embaixo. Que é essa coisa de que os costumes, as brincadeiras, os objetos, enfim, viver
20 anos antes da época em que ele era criança, era tudo muito semelhante, e que 20 anos depois a coisa mudou demais. Então, assim, se eu conversar com uma pessoa que nasceu nos anos 60 sobre as coisas que a gente tinha, as brincadeiras, o que passava na televisão, o que as crianças gostavam, o que se via, o que se lia, é tudo muito semelhante. Agora, se eu conversar com uma criança que nasceu há 10 anos atrás, por exemplo, né, 20 anos depois de mim, essa criança o mundo dela é totalmente outro, então é mais difícil a gente se conectar, né, com crianças dessa geração. A gente tá na Z já, né? Então, eu acho muito difícil. Aliás, é um dos desafios, né, que os professores, né, como eu também, nós temos aí, né, que enfrentar, que é esse generation gap que tá cada vez maior, né, entre a nossa geração e essas que estão vindo. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Genial, gente, genial. Ele também estudou em escola pública, então, assim, tudo que ele fala sobre as merendas, sobre as brincadeiras na escola, tudo tem muito a ver com o que eu vivi também. Adorei, vocês não têm ideia. Gostei muito, muito, muito desse livro. Eu já tenho um outro livro dele aqui em casa, que eu também já recebi de Delbra. Provavelmente no mês que vem eu vou dar um jeito de ler também. Sensacional, gente. Recomendo muito esse livro. O último livro sobre o qual eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo é o This Star Won't Go Out, da Esther Earl. Eu já fiz um post sobre esse livro, eu vou deixar o link pro blog lá embaixo. Então, assim, para nós, assim, adultos que estamos acostumados com essas, né, ouvir falar desses ídolos adolescentes que a gente, sabe, você fala, meu Deus, para de fazer essa gente idiota ser celebridade, sabe? Tipo Justin Bieber, ou, sei lá, essas cantorazinhas da Disney que viram, sei lá o que, despirocam no meio da adolescência e viram malucas. A Esther é um tipo de ídolozinho adolescente, digamos assim, que vale a pena a gente conhecer. Então, eu conheço a Esther há muito tempo já vai, sei lá, fazer 10 anos aí. Não vou dizer que eu conheço pessoalmente, apesar de uma certa proximidade que a internet traz pra gente, né? A gente podia acompanhar os vídeos dela no YouTube e tudo mais. A Esther sofria de câncer na tireoide, mas ela encontrou na internet, né, um jeito de, né, se comunicar com o mundo e de, né, colaborar aí do jeitinho que ela podia, né? Ela era muito fã do John Green e ela conseguiu realizar um dos sonhos da vida dela, que era conhecê-lo durante uma conferência do Harry Potter. Inclusive, o primeiro texto desse livro é do John Green, né? A introdução é dele e ele conta, né, que a amizade com a Esther começou de uma forma como muitos relacionamentos de amor começaram, né? Através do Harry Potter. Eu achei isso muito divertido. Então, no canal mesmo do John Green, eles indicavam bastante tudo que a Esther fazia na internet. Ela era o que eles chamam de nerd fighter, né? Que são essa comunidade nerdística da internet que hoje em dia a gente tem, né? Da qual eu faço parte também, vamos combinar, né? Não é... Poxa... Quantas pessoas não nerds por aí você conhecem que passam tempo gravando vídeos sobre livros na internet, né? Então eu me incluo, né, nesse grupo aqui de pessoas. Então, apesar do câncer dela, apesar da doença, né, dela ser já desenganada desde muito cedo, ela tentava ajudar o próximo da forma que ela podia, que era através dos tweets dela, através da troca de e-mails com o pessoal que entrava em contato com ela, enfim. Eu espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho da importância da Esther para quem nunca ouviu falar dela. O John Green escreveu o livro A Culpa é das Estrelas, né, o The Fault in Our Stars, tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link lá embaixo, baseado na história dela, né? Então, não é que o Fault in Our Stars seja sobre ela, mas ela o inspirou a escrever vários momentos ali do livro e tudo mais. Esse livro, na verdade, assim, é uma colcha de retalhos. Então, ele vai trazer depoimentos de amigos dela, de pessoas que conviveram com ela através da internet também, pessoas que a admiravam, não só amigos mesmo. Tem um álbum de fotografias lindo, então assim, a minha edição pro Kindle, eu fiquei até assim depois um pouco chateada de ter comprado uma edição pro Kindle, porque as fotos são preto e branco, os desenhos que ela faz também, tem vários desenhos dela que também estão preto e branco, e já me disseram que a edição física, né, americana é linda. Não vou comprar a edição brasileira porque eu achei que veio rápido demais e já me disseram horrores sobre a tradução. Eu não sei o que acontece com essas editoras que sabem, que estão fazendo um livro, que sabem que vai vender como água, porque o mesmo público do John Green vai comprar esse livro e fazem as coisas de qualquer jeito, sabe? Enfim,
O livro vai trazer também várias cartas que ela escreveu, né, para os pais, para as irmãs. E assim, a parte mais triste para mim desse livro foi uma carta que ela escreveu para ela mesma aos 17 anos de idade. E ela só viveu até os 16. Então ele traz essa carta. É muito bonito porque ela programou esse e-mail para ser enviado para os pais também, caso ela já não estivesse aqui. Então os pais receberam esse e-mail numa data X, depois da morte dela. Tem um depoimento muito bonito, muito delicado mesmo, do pai contando o momento da partida dela mesmo, né, do falecimento, né, a família toda presente. Ele descreve lá como foi. E a última parte, assim, que me fez chorar horrores foi a transcrição do depoimento do pai no velório da menina, né. Então, assim, é um livro lindo, gente, lindo e assim, emocionante mesmo. Não chega a ser apelativo. Então, assim, vai ler este livro quem quiser, quem tiver coragem, quem tiver estômago. Então, eu mesma já tive uma pessoa da família que teve um problema seríssimo, muito parecido com o dela, mas que, enfim, se salvou, está bem hoje em dia e tudo mais, né? Ainda bem, né? Enfim. Mas quando a gente vai lendo aqui os detalhes do tratamento, tem depoimentos dos médicos que cuidaram dela também. Você fala, ai, gente, é muito bonito. E você fica pensando assim, puxa vida, é uma menina. Ela estava no início da adolescência, né, quando isso aconteceu. Então é muito triste, então prepare-se. Está preparado para ler um livro desse tipo? Então é isso aí, o livro é para você. Se não, deixa para depois. Eu sei que o público do John Green é um público que vai ler esse livro aqui, vai tirar alguma coisa para si. E se algum adulto ficou interessado em ler esse livro, sabe, por que não, né? Enfim, eu recomendo. É um livro muito bonito, muito triste. Prepare sua caixa de lencinhos, tá? Eu chorei no metrô lendo esse negócio, assim, enfim. Vexame total, Dona Esther. Mas enfim. Ah, e uma coisa bacana desse livro que eu acho que eu não escrevi no meu post é da humanização dessa menina. Em nenhum momento a gente tem a Esther como um ser transcendental e perfeito, um anjo que caiu na terra, apesar do título e da família ser muito religiosa e dizer isso em alguns momentos. Ela é muito... Enfim, a gente sabe as falhas. Tem uma carta que ela escreve pro pai em que ela conta todas as besteiras que ela já fez na vida e que o pai não sabia. Ela reclama muito nas entradas de diário dela que ela nunca tinha beijado um garoto e que uma das coisas que ela gostaria de fazer antes de morrer seria isso, mas o pai no próprio velório acaba contando para as pessoas que, não é bem assim, né, eu soube de uma história X aí que aconteceu e tal. Então, assim, eu achei isso bacana também nesse livro. Bom, é isso então. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais.